E nós estamos de volta, nosso assunto hoje é educação. Eu estou aqui com um especialista, que é o Gerson Vieira, e ele vai contar pra gente agora como é que esse núcleo de educação em câncer mesmo, né, foi estruturado no Hospital de Amor, que você trouxe aí a sua experiência para somar nessa estruturação. Bom, o Núcleo de Educação em Câncer, né, esse nome a gente já conversou a respeito dele, ele é um pouco intrigante porque como que a gente educa, né, para o câncer, né, Núcleo de Educação em Câncer. Na verdade, a gente tem que educar para a saúde. E aí já houve altas reflexões com relação a essa temática e a gente optou por deixá-lo dessa forma porque aí fica como que se fosse um chamariz, digamos assim, para que as pessoas se incomodem um pouco com ele e busquem uma reflexão e a gente comece a conversar a respeito disso. Ele, no mínimo, não sei se incomoda, mas no mínimo chama atenção, né? Sim, chama atenção. E que jeito que a gente se organiza? Pensando que o Hospital de Amor, ele tem um Instituto de Ensino e Pesquisa, todos os institutos de ensino e pesquisa e universidades e faculdade precisa ter o seu núcleo de extensão, que é um núcleo que pega a informação científica, as pesquisas, tudo que está acontecendo naquela instituição e coloca de forma mais simplificada, a gente chama de divulgação científica, né? Levar a informação mais complexa de uma forma mais simplificada para a população. Você está falando muito de demanda, mas vocês não ficam parados esperando que as instituições peçam projetos, porque vocês é que vão atrás, né, para propor esses projetos. Sim. Afinal de contas, o núcleo ele nasceu com uma cultura que nem existia. Então essa demanda também é uma demanda que foi criada. Na verdade, assim, diante do que o hospital representa e o território que ele abrange, a gente tem esse olhar das necessidades diante dos indicadores do câncer, diante dos indicadores das regiões onde nós estamos, e a gente faz proposituras, né, de projetos junto a parceiros e também a gente recebe solicitações desses parceiros. Então há uma via de mão dupla nessa conversação. E aí a partir do momento que a gente identifica os fatores que nós precisamos trabalhar, a gente se utiliza da metodologia de projetos, que é uma metodologia bastante interessante, porque como somos poucos, a gente precisa organizar tudo e aí a gente responde a cada demanda com um projeto que a gente cria e executa junto com o parceiro, né? A maior parte das vezes a gente faz junto com o parceiro, porque assim há um apropriar-se da parte deles e da nossa e a gente consegue bons resultados. Você fala parceiros, traduza isso para mim. Parceiros quem são? São as escolas que vocês atuam com alunos, né? Nós temos dentro do nosso universo, nosso leque de atuação, a gente trabalha com as escolas, mas também a gente trabalha dentro do próprio hospital e trabalha com a atenção básica de saúde também, né? com as universidades e também com os ambientes de saúde, digamos assim, e dentro do escopo escola. Nós estamos aproximadamente atualmente com 26 projetos, onde 50% deles a gente trabalha com escolas. E aí a gente acabou ficando mais conhecido com esse universo escola, porque eles têm mais visibilidade, e é o maior número de projetos que a gente tem. Mas nós trabalhamos também com outros universos. E aí uma das preocupações que a gente teve é que a gente formata esse projeto, né, e executa junto com essas instituições parceiras, mas a gente sempre traz o foco também da formação de lideranças e também da multiplicação da informação. Como a gente não consegue, nem os nossos especialistas do hospital, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a gente produz conteúdos, produz materiais didáticos, elementos que a gente possa munir, né, essas pessoas que a gente trabalha na formação delas como multiplicadoras, para que eles consigam replicar esses projetos nos seus territórios de uma forma que responda às necessidades deles. E na maioria das vezes esses multiplicadores são os professores das escolas. Sim. Que vão para dentro da sala de aula levar aquela informação? Isso. Então, assim, nós trabalhamos nos nossos projetos, no caso das escolas, sempre com os professores e com as lideranças das escolas, faz esse despertar, essa formação, esse treinamento, elabora as estratégias do projeto junto com eles e eles vão executando e a gente vai monitorando, apoiando e ajudando e fazendo a ponte entre o hospital, né, e o que eles estão fazendo na prática ali para que eles consigam levar essa informação ao maior número de pessoas possível. E a gente está falando de professores de que faixa aí? De ensino fundamental, basicamente, ensino médio? Como é que é a distribuição desses projetos? Na verdade, a gente
gente tem o campo de atuação desde o bebê até a universidade, né? Então, vou citar como, por exemplo, com a Secretaria Municipal de Educação de Barretos, que é uma grande parceira, a gente tinha muita formação para os professores do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e sempre estavam juntas as professoras e monitoras do Centro de Educação Infantil. E elas sempre pediam, olha, não tem nada, né, para educação infantil, precisava ter alguma coisa. Então a gente organizou um dos projetos, por exemplo, o Talento Rosa, que a gente trabalha com a questão do câncer de mama, né, para prevenção. Tá. Né? Câncer de mama para crianças do infantil, quer dizer, você está falando de maternal, você está falando de criança de 3, 4, 5 anos de idade. Isso. E como é que você aborda esse assunto com criancinhas, com criancinhas que acabaram de sair da fralda? É um desafio, né? E, na verdade, que jeito que a gente faz, né? A gente faz um efeito reverso, né? Um rebote. A gente vai falar com as crianças menores, falando de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, de que elas se comportem melhor com relação ao próprio corpo e, por consequência, não ficam doentes e não têm o câncer. E à medida que essa criança vai amadurecendo, né, no seu processo de desenvolvimento, a gente vai ampliando as informações até falar diretamente do câncer. E isso a gente regula com os professores, de que forma, né, que aquela sala de aula consegue entender melhor essa fala, né? E a sua formação em pedagogia aí é a que reina nesse momento. Isso, aí né? a gente faz toda essa adaptação de como pode ser falado para a criança, né? E aí, no caso do Talento Rosa, que a gente tinha falado sobre o câncer de mama, a gente, que jeito que faz? O projeto chama Talento Rosa, então talento, ele vai fazer de forma artística, ou com desenho, poesias, vídeos, então ele vai manifestar a sua forma artística com a discussão de uma temática complexa para que seja mais amena, e ele leva esse produto que ele construiu como um desenho, uma poesia, para a mãe, convencendo ela que ela precisa se cuidar, né? Quer dizer, e aí os pequenininhos é da forma que eles entendem, que é a expressão do desenho, os maiores você já começa a lidar com o vídeo e tal, até os maiores, né, quem já está pré-vestibular aí, já trabalha texto, Sim. Tem inclusive um concurso de textos, Isso, né? Temos também um projeto, né, do concurso de redação, que é um projeto que a gente trabalha a construção do texto. É como se o adolescente fosse escrever o seu primeiro texto científico. Então é voltado para o 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e aí a gente mune os professores e os alunos com materiais informativos, cada ano tem uma temática, e eles se preparam, pesquisam e constroem o seu texto científico. Então, à medida que vai amadurecendo dentro do contexto escolar, a gente vai colocando um grau de dificuldade um pouco maior. E vocês têm projetos para universidades também? Sim, nós temos muitas parcerias com as universidades, porque nas universidades, nas faculdades, estão formando os novos profissionais aí que vão atuar na sociedade. E aí a gente quer que ele já tenha tido contato com essas informações, com essas reflexões, para que ele tenha nos ajude, né, a divulgar essa informação como um todo. Para eles a gente tem o simpósio de educação em saúde, onde tem vários debates, apresentação de trabalhos científicos. Nós temos o Prosas Educativas, que é como um café filosófico, onde a gente traz temáticas muito interessantes dentro desse universo de educação em saúde para ser discutido com esses profissionais. A gente busca trazer profissionais que estão em linha de ponta, refletindo isso, para que possa discutir com esse nosso público, para que construa, né, que a gente construa uma reflexão muito melhor com relação à compreensão a essa temática. Agora, vocês pegam desde o maternal, né, que é uma coisa que me surpreendeu, até a universidade, pós-graduação. Então, é um universo gigante só na área dos projetos ligados à educação. Quantas pessoas, e já que há uma metodologia, vocês devem aferir isso com exatidão. Quantas pessoas são impactadas por essas informações de qualidade de vida, de prevenção, de mudança de hábitos? Olha, nós, por exemplo, o ano passado, esse projeto Talento Rosa que a gente comentou, a gente teve em Barretos e em toda a região, a gente atingiu aproximadamente 32 mil crianças e adolescentes. Com um único projeto? Com um único projeto, diretamente. Esse é um número direto, porque às vezes a gente costuma fazer um cálculo de que essa criança, esse adolescente, uma vez
né, contaminado com essa informação, ele contagia no mínimo mais 4 pessoas. Então é a gente fazer esse cálculo de 32 mil pessoas vezes 4 ou 5, que seria o número aproximado que a gente consegue atingir de pessoas refletindo um tema sobre a questão de qualidade de vida, educação e saúde. Certamente isso é verdade, porque a gente sabe de casos em que a criança pequenininha chegou dentro de casa e convenceu a mãe a parar de fumar, convenceu o pai a parar de beber. Sim. A gente conhece isso na prática, né? Sim, a gente tem bastante depoimentos também de familiares, de pais, do quanto isso causa o efeito, né? Então, o ano passado, somando ao todo, a gente chegou a um cálculo de 57.500 pessoas atingidas com todos os nossos projetos. Diretamente, não são os indiretamente não, mas a gente conseguiu atingir. São números expressivos, porque, por exemplo, o concurso de redação que a gente comentou, que a gente tem a parceria com a Secretaria Estadual de São Paulo para a realização dele, neste ano que a gente fez de forma online, a gente atingiu 15.730 adolescentes produzindo textos científicos. Então, os números somados, né, são bastante expressivos, pensando que os nossos projetos, às vezes, eles atingem diretamente no momento pontual, como essa reflexão e a construção de um desenho, que era o Talento Rosa. O concurso de redação já é um pouco mais extenso, porque requer uma preparação e uma pesquisa para que o aluno possa fazer essa redação. E tem projetos de capacitação e formação de professores que dura 6 meses, que a gente faz no formato EAD. Então, os nossos projetos, eles variam também de acordo com o formato e o tempo e a quantidade de informação que a gente passa para aquele público. Nesse ano de pandemia, esses projetos foram adaptados para o online? Você acabou de falar do concurso de redações que foi adaptado. A maioria dos projetos conseguiram ser adaptados? Foi um desafio muito grande, né, para todos nós. Acredito que todo mundo aí teve essa dificuldade no seu campo de trabalho de ter que fazer essas adaptações. Que jeito que a gente atuou? Primeiro a gente fez um levantamento de como a gente poderia adaptar os nossos projetos para esse universo remoto, online, né? Cada pessoa utiliza uma nomenclatura. E também a gente procurou, em contato com as instituições que são nossas parceiras na execução desses projetos, a gente buscou verificar de que forma que eles estavam atuando com o público deles, que de certa forma era o nosso público também. E aí a gente foi fazendo essa adaptação em conjunto. Então, muitos dos nossos projetos acabaram acontecendo online, como o concurso de redação, por exemplo, toda a capacitação dos professores foi online, o contato do professor para orientar esse aluno foi para o WhatsApp, as formas com a qual a escola optava, né? Cada escola tinha um mecanismo, ela utilizava as mesmas vias, o mesmo mecanismo de comunicação com esse aluno para orientá-lo para o concurso de redação. E muitas lives, né? Então, o nosso projeto Talento Rosa, por exemplo, que era um dia de discussão com um especialista, nós fizemos acho que 3, e cada uma delas, né, os números eram assustadores. Presencial a gente conseguia 150, 170 pessoas. A gente chegou numa live e conseguiu 600 pessoas participando e discutindo. Até ampliou esse impacto. Ganhos e perdas, né? O nosso tempo está chegando ao fim. Eu te agradeço. O programa está aberto para você voltar, porque esse trabalho de impactar a vida das pessoas através da educação é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço a todos e estamos à disposição lá no Núcleo de Educação em Câncer. Pois é, e o H+ está chegando ao fim, mas a gente não precisa parar essa conversa aqui. Você pode continuar com a gente nas redes sociais, no seu celular, no seu computador. Nós também estamos online. Encontre com a gente no site www.hospitaldeamor.com.br ou em qualquer rede social. A gente está presente, é só nos procurar. Até o próximo.